Curso de Edificação Espiritual, Aula 13, Quando Deus Fala Conosco, Parte 1. A vontade de Deus é que estejamos sensíveis à sua voz diariamente. Ele nos guia através do Espírito Santo, pela sua palavra e de outras maneiras também. Deus fala através da pregação da Bíblia, da igreja, durante a oração e usa também as circunstâncias. A comunicação de Deus nos faz pensar sobre coisas que realmente são importantes e que nunca tínhamos percebido. Pode tocar nossos sentimentos mais profundos, nos dar uma nova percepção de vida e nos fazer ver as coisas de maneira diferente. Vamos estudar algumas das maneiras como Deus fala. Item número 1. Deus fala através do Espírito Santo. Quando somos salvos, o Espírito Santo passa a viver dentro de nós. A Bíblia diz que nós nos tornamos sua morada. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O Espírito Santo simplesmente habita em nós. Não precisamos ficar temerosos em perder a sua presença, mas devemos ter consciência de que é preciso fugir do pecado, para que o lugar onde ele habita, que somos nós, seja santo e haja comunhão. A palavra nos aponta que o Espírito Santo se entristece quando pecamos, pois ele passa a viver conosco o nosso pecado. Efésios 4, 30 e 31 diz: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. 1 Coríntios 6, 15 a 17 diz: Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo algum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Item 1.3. O Espírito Santo é o maior presente que podemos ter na Terra. Conforme Lucas 11, do 9 ao 13, que diz: Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhes dará uma uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Item 1.4. O Espírito Santo é a antecipação da glória futura. É a garantia que iremos receber a salvação. Segundo a palavra, ele é o penhor da nossa herança, conforme Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, que diz: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Item 1.5. O Espírito Santo veio a nós para ser o nosso auxiliador, conforme João 14, 26, que diz: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O nosso Consolador, conforme João 14, 16 e 17, que diz:
E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo nos guia nos nossos pensamentos, conforme Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. O Espírito Santo nos guia na tomada de decisões, conforme João 16, 13, que diz: Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo nos reveste do poder de Deus para cumprirmos os seus propósitos aqui na terra, conforme Lucas 24, 49, que diz: Eu lhes envio a promessa do meu Pai, para que fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E também Atos 1, 8, que diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo convence o pecador do seu pecado, conforme João 16, do 7 ao 11, que diz: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo nos dá a verdadeira paz. A paz no nosso espírito testifica, confirma a vontade do Senhor, conforme Filipenses 4, 7, que diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos dá sabedoria e discernimento. Quando procuramos ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, devemos ter consciência que podemos sofrer 3 tipos de influência: a nossa, as setas do inimigo e a direção do Espírito Santo de Deus. Devemos pedir a Deus que nos dê discernimento para conhecermos a origem de cada pensamento, conforme Tiago 1,5, que diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Com o passar do tempo, passamos a ter maior percepção em distinguir o que vem de Deus ou não. Devemos aprender a ouvir e seguir a voz de Deus. A voz de Deus nos dá a segurança, conforme João 10, do 1 ao 5, que diz: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. A voz de Deus sempre vai combinar com os ensinos da Bíblia, pois é a sua palavra revelada, conforme Romanos 8,16, que diz: O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Paulo sabia discernir a voz do Espírito Santo, e isto lhe fortalecia para cumprir o chamado apostólico, conforme Atos 20, 23, que diz: Senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam.
Quando ouvimos a voz do Senhor, devemos obedecer, e enquanto obedecemos, o Senhor vai nos confirmando que estamos no caminho certo. Item ponto 1, 11.2. A voz da nossa própria alma é enganosa, pois se inclina para a satisfação das nossas vontades, conforme Jeremias 17, do 9 ao 10, que diz: O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Podemos ter boas conversas com o Senhor, pedindo que nos livre de nós mesmos, pois temos a tendência de errar, mas que a sua vontade seja feita, conforme Lucas 22:42, que diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A voz do inimigo nos leva a duvidar das promessas de Deus, a desejar independência e a pecar, conforme 2 Coríntios 11:3, que diz: O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ao reconhecermos a origem maligna de um pensamento, é muito importante que enfrentemos o inimigo, repreendendo este pensamento em nome de Jesus. E logo em seguida busquemos ao Senhor em oração, pedindo forças para alinhar os nossos pensamentos com os seus, e declarando a vitória do Senhor sobre a nossa vida, vencendo esta batalha já no campo dos pensamentos. Uma dica de livro para quem tem o seu ponto fraco na inconstância dos pensamentos é o de autoria da Joyce Meyer, chamado Campo de Batalha da Mente. Agora, realize as atividades antes de passar para a lição 14. Até mais!